Olá, caros alunos, caras alunas. O objetivo da nossa aula é trabalhar hoje com as 4 práticas que compõem uma unidade pedagógica do trabalho metodológico de ensino da língua portuguesa. Esse, portanto, o objetivo da nossa aula de hoje. Agora, se nós vamos discutir a questão do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, é preciso, em primeiro lugar, fazermos um questionamento. Qual seria esse questionamento? Precisamos nos perguntar qual é o objetivo do ensino da língua portuguesa. Se nós vamos ensinar língua portuguesa, nós temos que ter um objetivo. Para que ensinamos isso? E mais ainda importante, por que e para que o aluno aprende a língua portuguesa? Como ele aprende a língua portuguesa? Então vamos aí à enquete que perguntará qual é o objetivo da alfabetização, o objetivo do ensino da língua portuguesa, maiormente neste primeiro momento, que é o momento da alfabetização. Vamos, portanto, à enquete. Meu ver é formar leitores, competentes. Ensinar o cidadão a pensar por si mesmo. Porque tem que aprender, senão fica tudo analfabeto, ninguém consegue falar nada, ninguém entende ninguém, Saber como dominar a linguagem, que é a linguagem com a qual a gente se comunica oral e de maneira oral e de maneira escrita. Alfabetizar, eu acho, A necessidade da alfabetização é uma necessidade de inserção social. Uma pessoa que hoje é analfabeta, ela não tem mais lugar no mundo. Bom, vocês ouviram aí as diversas opiniões colhidas nessa enquete e observaram que essas opiniões variam desde uma perspectiva muito tradicional, centrada bastante no código, no aprender as letras, o nome das letras, etc., até algumas compreensões um pouco mais avançadas, um pouco mais progressistas a respeito aí qual é o objetivo aí da alfabetização. Nós então queremos firmar uma posição aqui a respeito, propor uma posição para vocês. Nós entendemos que se o nosso objetivo é o ensino da língua portuguesa, a língua portuguesa, portanto, um objeto na sua totalidade, então nós diríamos que o processo de ensino da língua desde a alfabetização, ele não pode ser fragmentado, não pode ser um processo trabalhado com elementos isolados. Então, nós diríamos que o objetivo da alfabetização, o objetivo do ensino da língua desde a alfabetização é produzir um excelente leitor, um excelente escritor. Ou seja, alguém que saiba interpretar bem, interpretar com profundidade o que os outros querem dizer, e também ser capaz de escrever com propriedade, de expor no papel, materializar a sua ideia, a sua opinião, os seus sentimentos, de uma forma bastante adequada a uma determinada circunstância. Então, diríamos que o objetivo do ensino da língua portuguesa, desde o início do trabalho com a língua portuguesa, portanto, desde as séries iniciais, desde os primeiros dias escolares, deve estar orientado para esta direção, formar um leitor-escritor capaz de dominar tão bem a leitura e a escrita que faz da leitura e da escrita instrumentos muito práticos na sua vida cotidiana. Esta concepção de ensino da língua portuguesa está fundamentada num conceito um pouco mais amplo que o conceito de alfabetização, que é o conceito chamado letramento. O letramento supõe exatamente não apenas o domínio precário das letras ou da escrita, mas propõe um domínio amplo, um domínio efetivo da leitura e da escrita, capaz de dar segurança ao sujeito em contextos os mais variados. Então, não é um ensino da língua para algumas situações restritas, mas é um ensino da língua para que o sujeito valha-se da escrita nas circunstâncias as mais diversas. Agora, se é esse o nosso objetivo, cabe uma outra pergunta. Vamos verificar então essa outra pergunta. Já sabemos o nosso objetivo. Desde o início queremos que o nosso sujeito saiba ler e escrever com propriedade, com adequação, com fluência. Agora, para saber escrever e ler com propriedade e com fluência, o que é que ele precisa aprender? O que é que eu preciso ensinar para ele e o que é que ele precisa aprender para ele vir a ser este sujeito capaz, portanto, de ler, de interpretar com adequação e de escrever também, produzir o seu texto com adequação relativamente ao contexto em que ele está produzindo aquele texto, a pessoa a quem ele dirige aquele texto, etc. Então, essa é a segunda pergunta.
o que o aluno precisa aprender para ser capaz de interpretar bem ou de elaborar bons textos. Também para esta questão, nós encomendamos aí uma enquete. Vamos observar aí com as pessoas o que elas pensam, o que elas consideram como importante, quais conteúdos seriam importantes desenvolver num trabalho de ensino da língua portuguesa para que esse nosso aluno chegue àquele ponto que nós almejamos, que é ser um leitor e um escritor competente. Vamos à nossa segunda enquete do dia. Vamos lá. Ela deve saber expressar o seu pensamento. Não se pode conceber uma pessoa que seja alfabetizada sem que ela expresse o seu pensamento. Para que você seja entendido, bem entendido, você precisa da gramática. Ler bastante para você ter conhecimento de como se escreve, eu acho, né? Bem por aí, assim, ler, eu acho que ler é o principal. Para se fazer entender, se comunicar, preciso conhecer minimamente a gramática. Olha, eu acho que você tem que ter cultura para escrever bem, não só gramática, mas também entender o que você está escrevendo. Ler muito e se interessar pela leitura, acho que é a chave do negócio. Nós observamos aí na enquete que existe ainda uma marca muito forte de uma ideia que nós diríamos aí tradicional do ensino da língua. Muitas pessoas firmaram muito a ideia de que para aprender a escrever bem é preciso dominar as letras, a gramática, etc. É verdade, isso é verdade. Só que existem diferentes interpretações para a gramática, né? Diferentes pessoas entendem diferentemente o que seja gramática. Então é preciso a gente ter muita clareza de que conteúdos e qual abordagem da gramática é importante para termos um bom leitor e um bom escritor. E aí entram em jogo duas questões. A primeira questão é que nós não podemos fragmentar os conteúdos do ensino da língua portuguesa, fatiar a gramática como se ela fosse um conjunto cumulativo.